A visão de Deus para o pastor David Wilkerson. Capítulo 4. O problema juvenil número 1 do futuro. 1. Odeio os meus pais. O problema juvenil do futuro será o aborrecimento dos pais. Dentro de pouco tempo o mundo ficará escandalizado por milhões e milhões de adolescentes que declaram odeio meus pais. Estamos entrando agora neste período em que os piores inimigos do homem serão os membros de sua própria família. O pai contra o filho, a mãe contra a filha e sogros que se odeiam um ao outro. O maior problema de um adolescente será como conviver com seus pais. Este ódio contra os pais já está se alastrando como um câncer no mundo todo. Os adolescentes que se veem necessitados a viverem com os pais hipócritas estão aprendendo a odiá-los. Já não é mais um ressentimento de natureza inocente que possa passar com a idade, é um ódio real que faz inimigos mortais os parentes mais próximos. 2. Uma nova droga sexual. Não tenho a menor dúvida de que em breve o mercado negro confeccionará uma nova droga sexual que será distribuída entre os adolescentes e estudantes. Esta droga destruirá a restrição moral e levará milhões de adolescentes a praticarem uma atividade sexual promíscua. Ao próprio tempo, vejo uma tremenda mudança que vem em toda a cultura de drogas, com exceção desta droga sexual que estou predizendo que virá. Esta geração não estará condenada às drogas. A maconha será legalizada, tudo que não pudermos mais controlar legalizamos, mas a maconha legalizada ocasionará o tédio. Haverá mais adultos insatisfeitos que fumem maconha do que adolescentes após uma emoção. Esta erva será um problema em adultos no futuro. A LSD, a anfetamina e outros psicodélicos chegarão a ser cada vez menos populares. Vou predizer que os estudantes se dirigirão mais a valores espirituais do que a valores químicos. Sempre teremos problemas de drogas neste país, mas não serão aproximadamente tão grandes como o problema do ódio no lar. 3. Aumentará o alcoolismo entre os adolescentes. No tempo em que se estará prestando muita atenção ao abuso de drogas, o número crescente de adolescentes e estudantes recorrerão à bebida. Encararemos um problema crítico com adolescentes de 13 a 16 anos de idade que se entregaram à bebida. Este problema é, em parte, um retrocesso a partir de todo o ensinamento ministrado em nossas escolas sobre os perigos que contém no uso de narcóticos. Temos tido êxito em afastar a juventude pré-adolescente das drogas fortes, mas não temos dado ênfase sobre os perigos do álcool. Como consequência, uma grande quantidade de crianças a quem seus pais lhe haviam dito que os hábitos paternos de consumir bebidas alcoólicas não haviam sido tão maus quanto os hábitos dos adolescentes de usar drogas decidirão largar as drogas e dedicar-se ao álcool. Contudo, mesmo quando estou prevendo um trágico aumento do alcoolismo entre os adolescentes, também estou convencido de que este não será um problema aproximadamente tão grande quanto o ressentimento contra os pais. Na realidade, o ressentimento contra o pai e a mãe será a razão do porquê de muitos se entregarem à bebida. 4. Estão provocando as crianças. A Bíblia adverte aos pais que não provoquem a ira em seus filhos, mas a imensa maioria dos pais está ignorando este mandamento. No passado, quando a juventude se sentia atraída e provocada pela instituição e pelo governo, se lançavam às ruas fazendo passeatas, armando motins e fazendo resistência, odiando aos políticos e aos dirigentes do governo. Os estudantes expressavam sua indignação tentando derrubar o sistema. O sentimento de revolução tem se acalmado temporariamente, ao presente momento, muitos antigos rebeldes se estão tratando de trabalhar dentro do sistema para mudá-lo. Mas tenha cuidado. A indignação que levou os estudantes a realizarem motins nas ruas está fervendo ainda sobre a superfície. Agora será dirigida contra os pais hipócritas que pregam uma coisa a seus filhos adolescentes, mas eles mesmo vivem de outra maneira. Vejo vir uma crescente maré de enojo especialmente entre os adolescentes e a mesma explodirá como uma nova forma de manifestação dentro do lar. O ódio se estenderá conforme os pais provocam a ira em seus filhos com exemplos pobres e tratando-os com atitudes ásperas. Este ódio lançará profundas raízes e fará muitos abandonarem o lar e fugirão na esperança de encontrar compreensão. Nem os ministros do Evangelho poderão escapar deste problema que está por vir. O ressentimento e a rebelião de uma parte dos adolescentes ferirão os melhores lares deste país. Será um ódio e um ressentimento que causará vertigens. E espantaram aos pais. Muitos deles não saberão como fazer frente a este problema e a maior parte dos pais nem sequer compreenderão como e onde começou tudo isso. Uma coisa é evidente, os pais se sentirão traídos, indesejados e odiados. Este ódio e ressentimento se estenderão, tanto que haverá de ser, num futuro muito próximo, o problema número 1 do país. 5. Disputa sobre costumes. As mudanças nos costumes seguirão sendo um dos principais fatores causadores desta crise da comunicação entre pais e filhos. Os pais confundidos pela rápida marcha da mudança reagirão com uma disciplina firme, mas sem muito amor e nem compreensão.
O estilo de usar o cabelo, roupas fedorentas, a música extravagante e as atitudes indolentes no que diz respeito ao vestir seguirão sendo a causa de maus entendidos. Os adolescentes do futuro nem sequer começaram a compreender o ponto de vista de seus pais e simplesmente os desconectarão. Isso conduzirá muitos lares ao naufrágio e ao desastre. Os pais excessivamente restritos serão os mais duramente castigados entre todos. Em um esforço honesto em manter as normas antiquadas, alguns pais encontrarão a necessidade de exercer uma grande pressão sobre seus filhos adolescentes para conformá-los às suas ideias sobre o que se deve vestir e comportar-se. Mas as pressões entre os seus próprios companheiros serão tão fortes que farão com que muitos adolescentes sinceros aceitem as ideias de seus próprios amigos e rejeitem as regras de seus pais. Por outro lado, aqueles pais que são excessivamente tolerantes e permitem que seus adolescentes se vistam e ajam como lhes convém, em breve descobrirão que os adolescentes não saberão lidar com tanta liberdade tão cedo na vida. Estes irão muito longe e muito rapidamente. E ao próprio tempo se ressentirão com seus pais por eles não terem lhes proporcionado algum tipo de disciplina. Os pais acharão cada vez mais difícil de saber como se entenderem com as mudanças nos modos e costumes dos filhos. Esta situação requererá direção sobrenatural e divina. E somente aqueles a quem o céu lhes conceda a sabedoria saberão como fazer frente a este problema. 6. Reação contra o vazio espiritual. O ressentimento e a rebelião que vejo vir entre os adolescentes serão causados em parte pelo vazio espiritual que há em muitos lares. Ultimamente os pais, desprovidos de toda a espiritualidade, vêm dissuadindo a seus filhos de que não se relacionem com os crentes fanáticos em Jesus. Os pais têm se voltado mais interessados na sua posição social ao invés da condição espiritual de seus filhos. No transcorrer desta próxima década, os adolescentes enfrentarão crises apocalípticas, estarão vivendo em um mundo que irá mudar até mesmo seus fundamentos, haverá guerras, rumores de guerras e angústia nas pessoas em todo o mundo. Haverá calamidades, terremotos, bestes, variações atmosféricas drásticas que espantarão e alarmarão suas mentes juvenis. Aqueles pais que se descuidaram de proporcionar a seus filhos direção espiritual e esperança nas coisas eternas enfrentarão um dia de retribuição. Os adolescentes se ressentirão com os seus pais que os privaram desta experiência e deste conhecimento. O lar que não tem temido a Deus, nem a igreja, nem a instituição espiritual, nem a Bíblia e nem a fome de Deus se encaminha direto para o desastre. Agora não estou pregando, estou profetizando. Vou predizer que os adolescentes criados em lugares com estas características se voltarão cheios de rancor, ódio e rebelião contra os seus pais. 7. Virá jovens mais radicais. Os radicais do futuro imediatamente serão mais jovens do que os de hoje, melhor educados e totalmente aleijados de pai e de mãe. Estamos a ponto de pegar uma trágica colheita como resultado destes recentes anos de negligência, apatia, tolerância e paternalismo exagerado dos pais e uma proporção astronômica de divórcios. Muitos destes radicais serão jovens pré-adolescentes que se expressarão em seus próprios jornais informais contra a hipocrisia dos pais, os membros das gangues de adolescentes do futuro. Em nossas principais cidades serão mais jovens, mais viciados e terão mais aversão aos seus pais. Os membros destas gangues infantis, que serão criados vendo os crimes na televisão, almoçando na frente da televisão, e que são criados com babás, com a ausência dos pais, se voltarão com fúria contra os seus pais. Muitos desses jovens meninos e meninas já se sentem como se fossem totalmente estranhos a seu pai e a sua mãe. Para eles será fácil odiar, porque haverão conhecido tão pouco de como é o verdadeiro amor. 8. Vem o dia da retribuição para o divórcio. A batalha de vida ou morte pela sobrevivência de milhões de crianças inocentes será perdida por causa do divórcio. Hoje em dia, de cada 2 matrimônios e meio, termina em divórcio e o dia da retribuição está a ponto de chegar. Ao tempo que o divórcio tem chegado a ser epidêmico. Mais e mais crianças ficarão marcadas e lesionadas como resultado do mesmo. Os lares de alguns dos casais mais ideais estão agora se dissolvendo e as crianças ficam presas no meio do fogo cruzado. Imagine um exército de milhões de meninos e meninas que têm recebido lesões e cicatrizes traumáticos devido ao divórcio e à separação de seus pais que estão crescendo agora, entrando na adolescência ou como jovens adolescentes, pronto para acertarem as contas. Tem sido ensinado a eles a odiarem a um dos pais ou a ambos, porque não lhes haviam desejado uma posição intermediária. Esta é uma revolução que tem saído das ruas para entrar nos lares. 9. Morte aos pais. A Bíblia prediz claramente que virá o dia em que os filhos e filhas trairão seus pais, levantarão contra eles e até mesmo os farão morrer. Nunca se pode entender esta profecia até agora. Na realidade, significa que estamos frente a uma guerra não declarada em nossos próprios lares, sendo estas crianças, de sua própria família, os piores inimigos do homem. O pai se voltando contra o filho, a mãe contra a filha,
rumo a uma quebra de todos os laços familiares. Muitos pais morreram 1000 mortes por causa da trágica quebra de seus mesmíssimos filhos. Mas estes filhos quebrarão as regras porque eles creem que é por um motivo legítimo. Muitos desses pais nem sequer têm tratado de vindicar isso. Têm se complicado tanto com seus próprios problemas e afazeres, que têm tido pouco tempo, ou nenhum em absoluto, para atender a seus filhos com relação aos problemas que os preocupam. Têm deixado que as crianças manejassem os seus próprios problemas. Eles não podem resolvê-los. Eles têm sido testemunhas de como seus pais enganam um ao outro. Mentem, brigam e se agridem verbalmente. 10. Rebelião dos filhos, de pregadores. Entre os que se levantam rebelando-se, estarão filhos e filhas de ministros do Evangelho, que um dia se colocarão frente ao pai ou à mãe. Eles dirão com ódio: és um falso. Tens pregado uma coisa e vivendo outra. Disse que os problemas do teu matrimônio eram impossíveis de solucionar e, contudo, esperas que eu resolva problemas impossíveis sem me dar por vencido. Perdeu agora, velho. Não venha mais pregar para mim. Tu não tens podido resolver os problemas na sua vida. Portanto, não tens absolutamente nada para me falar. A Bíblia diz que as mães piedosas viverão para ver crescer as suas filhas. E ouvi-las bem dizer à sua mãe. Mas nesta próxima década, muitíssimas mães vão viver para ver as suas filhas crescerem e ouvi-las prontamente maldizerem a sua mãe. Levantar-se-á uma geração de adolescentes que irão maldizer a uma geração de mães que tem se envolvido no mundo sensual da bebida, em farras, cigarros, no engano e no divórcio. Há alguns casos em que não é possível evitar o divórcio, mas nesses casos Deus tem uma via para equilibrar os livros e conservar o nido lar. Os filhos podem sobreviver sem rancores nem rebeliões e podem até mesmo amar seus pais quando a situação irreconciliável tem sido remediada mediante a oração e o poder de Deus. 11. Menos fugas do lar. No curso da próxima década, haverá menos fugas e mais crianças permanecerão no lar para fazer miseráveis os seus pais. A maioria dos pais não deseja passar o desgosto de dar parte na polícia pelo desaparecimento de seus filhos e preferem tê-los em casa e deixar que façam o que queiram antes que se exponham ao incômodo de uma fuga de casa. No futuro, os pais deixarão bem claro aos seus filhos adolescentes que não há necessidade deles fugirem de casa. Muitos pais simplesmente se darão por vencidos e dirão aos seus filhos: tome o que quiser, faz como te apraz, somente não vá embora de casa. Os motivos que, em outro tempo, somente eram encontrados nas ruas, agora encontram em muitos lares. Será possível ser, no fundo, um eu escapei e, contudo, permanecer em casa. As crianças poderão ser omissas e fazer caso de seus pais. Vivendo debaixo do mesmo teto, mas nem sequer se comunicarem com eles, nem sequer será esperado deles que eles falem com seus pais, e se terá muito pouca esperança no que se refere a uma compreensão ou amizade. Serão como inimigos que vivem em uma zona de guerra, mas que estão sobre uma trégua. 12 Inferno para os hipócritas. Os pais que fumam, bebem, enganam e ao mesmo tempo dão lições de moral a seus filhos com relação ao comportamento deles, perderão completamente toda influência sobre seus filhos por causa de sua própria hipocrisia. Os jovens já não estarão dispostos a obedecer a pais que pregam uma coisa e fazem outra. Eles acusarão os seus pais. Aconselhe-te a ti primeiro. Os pais que bebem coquetéis e fumam um cigarro atrás do outro já não poderão dizer mais a seus filhos que deixe de fumar maconha. Vejo vir no futuro não muito distante os jovens apartando-se totalmente das hipocrisias dos pais. Os pregadores que fumam e logo vão ao púlpito para pregarem contra o abuso das drogas entre os adolescentes serão objeto de piada por sua hipocrisia. Os ministros e os pais que têm tentado amenizar as suas manias e hábitos dizendo que são menos pecaminosos que os hábitos e pecados dos seus adolescentes, terão que dar uma explicação. A pregação dos hipócritas perderá toda a sua influência. 13 Uma saudade sobrenatural de amor. No tempo que muitos lares estão desmoronando e que o número de divórcios está aumentando, e ao tempo que muitas vidas estão afundando, vejo-se desenrolar, por todo o país entre a juventude, uma verdadeira fome dessa segurança que caracteriza um lar amoroso e uma família amorosa. Esta saudade se tornará mais profunda no curso dos anos que teremos imediatamente adiante. À medida que o ódio abunda e o ressentimento cresce, haverá um clamor pelo amor e a direção dos pais. 14 Uma contra-revolução de amor. A Bíblia prediz que quando o inimigo chega, como uma avenida, o Espírito Santo levantará uma bandeira contra ele. Em meio desta revolução no lar, vejo uma contra-revolução em desenvolvimento. Ouço o clamor choroso e aconchegado de milhões e milhões de jovens que suspiram por viver em um lar onde haja paz, segurança e amor. E Deus irá intervir onde haverá um despertamento sobrenatural em meio a esta rebelião. O Espírito Santo causará e estabelecerá muitos
Ele fará voltar o coração de muitos filhos a seus pais e os reunirá de novo. Isso, sem dúvida, somente para aqueles que prestam atenção à chamada do Espírito. Vejo o Espírito Santo sarando os corações e as mentes dos filhos frustrados por lares destruídos. Vejo uma esperança e cura milagrosas em meio à falta de esperança e à confusão.